Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Vida e Trabalho, mais uma terça-feira. E a minha inspiração do vídeo de hoje foi um bate-papo que eu tive na semana passada com um parente meu. Como sempre vocês sabem, eu dou nome fictício, né, para as pessoas quando eu vou contar a história que envolve pessoas reais. Então eu tava com a Joana e aí a gente tava assistindo um programa de TV onde uma pessoa, um empreendedor, ele ia fazer uma apresentação para 3 investidores e ele precisava desenvolver muitos comportamentos em pouco tempo. Então ele nunca tinha feito uma apresentação assim. Ele precisava desenvolver a habilidade dele de falar em público, né? Controlar o lado emocional, então o estresse, o nervosismo, a ansiedade. Ele precisava dominar o assunto no qual ele ia falar. Ele precisava ser objetivo, saber utilizar o tempo dele a favor dele, né? Falar em poucas palavras, mas tudo aquilo que ele precisava falar. Então, essa pessoa virou pra mim, né, a Joana, e falou assim: nossa, se fosse eu, provavelmente eu não conseguiria. E naquele momento, como eu acompanho muito a Joana, a gente sempre tá junto, eu pensei, opa, peraí, como assim? Eu já vi interações da Joana vendendo o produto dela, se comunicando. Falei, não, peraí, Joana, é óbvio que você ia conseguir fazer e muito bem. Porque eu já vi você, né, vendendo o seu produto e você falava com propriedade, com objetividade, você tinha a tua voz, né, era uma voz adequada para aquilo, a tonalidade, né, para aquilo que você tava, com quem você estava conversando, então você se adequou àquele público que você estava falando. Então, gente, aí me inspirou para falar um pouco sobre rótulos e desenvolvimento comportamental, o aperfeiçoamento comportamental, né? Quando a gente fala de comportamento, né, quando uma pessoa vem e fala assim pra gente, você não é organizado, o problema do brasileiro é que ele é indisciplinado, é que, né, já existe aquele rótulo, o jeitinho brasileiro, né? Então, pessoal, quando a gente vai falar de comportamento, eu acho que é muito importante a gente definir aquilo que a gente está falando. Então, quando eu falo que uma pessoa ela não é organizada, ou quando alguém me fala que eu não sou organizado, ou quando eu mesmo falo que eu não sou organizado, porque em algum momento da minha história alguém repetiu isso para mim, o que é organização? Então, é a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, se a gente quer desenvolver ou aperfeiçoar um comportamento, seja enquanto alguém que está aprendendo alguma coisa nova, ou seja enquanto alguém que está ensinando, por exemplo, os pais, os professores, os líderes de empresa. É importante a gente definir, né, qual é a nossa referência. Porque o que é organização para um pode ser diferente para o outro, né? Então, se eu sou uma pessoa extremamente organizada, daquelas que eu separo no meu guarda-roupa as cores das minhas camisas, provavelmente esse vai ser o meu padrão, um padrão alto de organização. Se uma pessoa, se não importa as cores da camisa, mas importa não ter camisas em cima da cama, né? Eu já pendurar no guarda-roupa, então a minha referência já muda, certo? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer, né? Então quando alguém falar pra você, olha, você não é organizado, você não é, né? Mas o que você tá querendo dizer com isso? Me dá exemplos. O que eu fiz que faz com que você pense, né, que eu não sou organizado? E aí, pessoal, uma segunda situação, né, é importante quando eu falo assim, eu não sou organizado, eu não tenho disciplina, então nem adianta eu começar a estudar, porque eu já sei que eu vou desistir, nem adianta eu tentar parar de fumar, porque eu sei que, né, que eu vou desistir. Então, assim, gente, quando a gente fala de comportamento humano, como eu sempre falo pra vocês, tem várias formas de olhar o ser humano, certo?
Então eu escolhi uma na qual, né, eu estudei lá atrás e que eu mais me identifico, tá? Então o que eu falo sempre pra vocês, o que eu explico sempre é uma das formas de explicar o ser humano que eu mais me identifico. E a que eu mais me identifico é que, gente, não existe uma causa pra falar assim, ah não, o João, ele não é organizado porque ele nasceu assim. Ou o João, ele não é organizado porque a família dele, todo mundo era desorganizado, né? Então, existem várias fontes, vários fatores que fazem com que a gente se comporte, que a gente tenha ou não tenha algum comportamento ou alguma ação, tá, gente? Então, esse é um segundo passo que é importante a gente pensar sobre isso. Outro passo que também é importante a gente levar em consideração é o quê? Que um comportamento, ele ocorre com uma frequência, né? E com uma intensidade, com uma energia que a gente direciona para ele. Então, por exemplo, alguém que é muito disciplinado, a gente diz isso para aquela pessoa que com muita frequência ela emite esse comportamento de disciplina, certo? Então, vamos supor que eu sou um ciclista. Então, eu sou uma pessoa que tenho por objetivo ganhar campeonatos e todo dia, 5 horas da manhã, eu saio para andar de bicicleta. Então, todo dia, existe uma frequência, todo dia, 5 horas da manhã. Então, as pessoas costumam dizer que essa pessoa que sai todos os dias, que investe energia nisso, que coloca isso como foco, é uma pessoa disciplinada. Então, a gente vai falar, nossa, o João é muito disciplinado, é por isso que ele consegue fazer isso, né? Mas outro fator que a gente tem que levar em consideração também, gente, depois de definir o que a gente quer dizer com aquele comportamento, a frequência daquele comportamento, né, e a energia que a gente quer direcionar para ele, o ambiente que ele ocorre. Então, se a gente for olhar lá atrás, será que alguma vez na minha vida, por causa de alguma coisa que eu quis muito, ou que eu quis evitar muito, eu não fui disciplinado? Então, por exemplo, eu não estudo de jeito nenhum, né? Então, a Franciele, ela não estuda. Só que quando a Franciele tem prova e ela sabe que ela pode reprovar, ela vai lá na recuperação, estuda, e aí ela passa de ano. Por quê? Porque ela quer evitar reprovar. Mas se a Franciele tivesse dividido isso, né, direcionado essa energia, fragmentado isso, e feito isso todos os dias, 1 hora, provavelmente as pessoas iam falar que Franciele era estudiosa. Então, percebe? O comportamento de estudar em Franciele, ele existe. Ele só não existe, vamos dizer assim, com uma frequência alta, e a energia, ele não é distribuída adequadamente. Acaba sendo só lá no final, porque Franciele quer evitar reprovar de ano, certo? No caso do ciclista que quer conquistar uma medalha, né, ele está sendo direcionado por algo que ele quer ganhar e não algo que ele quer evitar. Mas isso faz com que ele se comporte frequentemente. Então a gente já sabe que um comportamento ele precisa ser definido antes da gente se rotular ou se a gente quer desenvolver ele. Então o que significa, né, para mim, ser organizado ou disciplinado, ou o que significa o jeitinho brasileiro. Depois disso, eu vou começar a ver a frequência com que ele ocorre, eu vou olhar para o meu histórico lá atrás, ver se em algum momento eu já fui disciplinado, se em algum momento eu já fui organizado, se em algum momento eu decidi não dar jeitinho, porque eu sabia que se eu desse um jeitinho depois lá na frente a situação ia piorar, né? E se eu olhar, provavelmente eu vou achar esse momento. Depois que eu achar esse momento enquanto eu fui organizado, eu tenho que me perguntar, tá, o que eu queria ganhar com isso? O que era tão importante para mim que eu me comportei daquela forma? Ou, o que eu queria evitar, né, que eu me comportei daquela forma? E aí, pessoal, quando a gente vai mudar o nosso comportamento para que ele fique sustentável, vamos dizer assim, é importante a gente começar aos poucos.
Então, eu decidi que eu vou parar de fumar, parei de uma vez. Provavelmente, as reações, as abstinências, né, do meu corpo, elas vão ser muito maiores. E aí, para aguentar isso, vai ser muito pior, porque daí vai vir com muita intensidade. Então, percebam que se eu for gradualmente introduzindo esse novo comportamento ou introduzindo a eliminação de um comportamento que eu não quero mais, nesse caso, né, fumar o cigarro, parar de comer, sem parar, né, vamos dizer assim, eu tenho que ir fazendo isso aos poucos. Porque se eu fizer de uma vez, o meu organismo ele vai sentir muito e a tendência de voltar a acontecer esse comportamento, né, ele se torna mais alta, devido àquela abstinência que vem com muito impacto e com muita energia, tá? Então é importante também eu perceber isso. Outra coisa, gente, é preparar o nosso ambiente para que esse comportamento ele ocorra com mais facilidade, né? Então pode ser tanto para parar de comer, para parar de fumar, quanto para se organizar, para ter disciplina para os estudos, certo? Para alcançar aquele objetivo que a gente quer. Então vamos olhar o exemplo de Darwin, gente. Darwin é um exemplo fictício, tá? Mas que eu vejo ocorrer com muita frequência por aí. Então, Darwin, ele trabalha dentro de uma empresa, essa empresa trabalha com produção, né, a indústria, e aí quando Darwin chega, ele acabou de ser contratado. Darwin chega nesse novo ambiente, ele quer mostrar trabalho, né, porque ele tem 3 meses lá para ser aprovado. E quando ele quer mostrar trabalho, provavelmente o Darwin, ele vai se comportar de uma forma, vamos dizer assim, adequada para aquele contexto. Né? Então, o que seria isso? Ele vai fazer o produto com qualidade, ele vai fazer na ordem que ele foi treinado para fazer. Só que, de repente, gente, no primeiro mês de trabalho de Darwin, quando Darwin ainda era aquele colaborador disciplinado, que fazia tudo dentro do especificado, dentro da qualidade, chegou o Mário Henrique, que era o supervisor de Darwin, e falou assim: gente, não só para Darwin, né? Mas Darwin é a nossa figura aí. Gente, é o seguinte, nós não temos tempo para verificar a qualidade. Vai assim mesmo. E aí, ok, Darwin, obedecendo o seu chefe, que na hierarquia lá, né, tinha mais poder, Darwin faz daquele jeito mesmo. Ok. E a produção começa a atrasar. Chega num outro dia, eles não entregaram de novo a produção. E aí o chefe chega e fala: gente, hoje de novo, nós não vamos passar pela inspeção, vocês não precisam nem vir me perguntar. Bora lá produzir e vai assim mesmo. Aí, gente, chega lá no 4º dia, né, Darwin já não pergunta mais. Por quê? Porque ele já sabe que ele não precisa perguntar. Quando a produção volta ao normal, Darwin continua com o seu comportamento. Por quê? Porque é muito mais fácil também produzir daquele jeito, né? Vai assim mesmo, sem precisar voltar a peça, sem precisar olhar várias vezes, sem precisar ter que ajeitar o instrumento várias vezes para que aquela peça saia conforme o especificado pelo cliente. Então, Darwin passa a ser taxado como indisciplinado. Percebe, gente, que daí o que acontece? Darwin leva uma suspensão, né, e Darwin fica pé da vida porque ele acredita que que quem tinha falado aquilo pra ele era o chefe, e ele começa a ficar confuso. Ok, Darwin volta a fazer tudo aquilo de novo que deveria fazer. Passou mais 3 meses e vem de novo, né, o Mário Henrique, chefe de Darwin, e fala pra Darwin: ó, gente, bora lá, não vai dar tempo de medir, vamos assim mesmo, nós estamos atrasados com a produção. E lá vai Darwin de novo. E aí esse chefe de Darwin, que fala que Darwin tem que chegar no horário, sempre atrasa. E Darwin pensa: poxa, se ele atrasa, por que eu não posso atrasar? E Darwin começa a perceber também que Juanita, que trabalha do lado dele, chega atrasada com frequência e nunca acontece nada com ela. Aí Darwin fica pé da vida. Pô, eu estou aqui todos os dias no horário, fazendo o que eu deveria fazer.
Juanita chega atrasada, me passa as peças atrasadas, eu atraso a produção, o meu chefe não faz nada, então eu também vou começar a atrasar. Percebe como vai virando um bolo? Então aquele profissional que era disciplinado, ele passa a ser taxado de indisciplinado. E aí o grupo de pessoas que talvez quando entraram na empresa eles eram disciplinados, todos são indisciplinados. Quando vai todo mundo lá para reunião com o RH e o RH pergunta, tá, mas qual é o problema? Por que a gente tem tanto problema de qualidade, né? Aí a primeira resposta automática vem, é porque nós não somos disciplinados. Precisamos ensinar disciplina ou contratar pessoas disciplinadas. E talvez nós até contratamos pessoas disciplinadas, mas não percebemos que no decorrer, naquele ambiente, as pessoas não foram disciplinadas. Mas se você for ver a casa de Darwin, gente, é uma disciplina que só. Então, Darwin chega no horário em casa, ajuda a mulher a lavar a louça, ajuda a mulher a colocar a mesa. É impecável. Então, gente, quando nós vamos falar de um determinado comportamento, que é muito comum a gente ver isso nas vovós, né? Quando a mamãe fala, eu não entendo porque que lá na avó ele se comporta assim, comigo ele é assim, com o pai ele é assado. Então, o nosso comportamento ele vai mudando conforme as interações que a gente tem com o nosso meio ambiente, né? Com todas as pessoas que estão ao nosso redor e com os significados que nós vamos atribuindo a elas, né? Por isso que quando você quer desenvolver um comportamento, é importante você preparar aquele contexto. Não adianta você que está querendo emagrecer, comprar um monte de chocolate e deixar na geladeira. Não adianta você que não quer parar de fumar, ter dinheiro para o cigarro e do lado de casa tem um bar que você pode ter acesso fácil ao cigarro. Não adianta você que quer estudar para passar aí na sua prova, fazer isso com o tablet ligado, com o Facebook ligado. Tem pessoas que conseguem, mas quando você está instalando, desenvolvendo um comportamento, gente, é importante que você tire todas as distrações, que para você é distração, tá? E aí, pessoal, depois vem a parte de sustentar isso, né? Então, existe um tempo para ver se esse comportamento realmente, ele se tornou um comportamento meu ou ele continua ainda sendo mantido pelo ambiente. Então, quando eu introduzo de novo o Facebook lá, quando eu tô estudando, eu não consigo dizer não para isso. Quando eu coloco de novo o cigarro na minha frente, eu não consigo dizer não para isso. Então, quer dizer que não foi um comportamento que ele está já, vamos dizer, internalizado, né? Eu ainda dependo muito do ambiente estimular ou não isso. Então, quando a gente está desenvolvendo, por isso que é importante a gente se afastar das situações que podem vir a controlar aquele nosso comportamento e aquele sentimento, né, de, opa, peraí, eu vou primeiro pra ver o Facebook pra depois estudar, né, não, eu vou fumar só mais um cigarrinho, amanhã eu paro, não, eu vou comprar só mais um chocolate e amanhã eu paro, tá? Outro exemplo, gente, é o exemplo de Mel, de organização. Então, mãe de Mel diz que ela é muito desorganizada, não aguenta mais, a dona Lúcia não aguenta mais a Mel chegar e não ajudar ela, e tomar banho, e jogar a toalha molhada em cima da cama, tirar as meias sujas, né, e jogar em qualquer lugar ali da sala. Mas a mãe de Mel, ela reclama, só que ela vai pegando. Então, ela vai pegando. Então, para que Mel vai querer desenvolver esse comportamento de organização se ela não sofre nada com isso? É óbvio que é muito mais gostoso nessa fase você ser desorganizado, que você não precisa, né, que você não precisa fazer nada, vamos dizer assim, porque a casa já se organiza por si só, né? A mãe já organiza a casa por si só. E jogar, e brincar, e fazer outras coisas, do que você ficar pegando e colocando a meia suja no lugar, e fazendo as coisas que você... e pegando a toalha e colocando no lugar certo, né? Então, a mãe de Mel sempre fez pra ela, então ela nunca precisou aprender a fazer, né, gente? Então, isso é algo que é muito importante. E aí, Mel cresce achando que é uma pessoa desorganizada.
E quando ela vai, às vezes, ou para o mercado de trabalho, ou ela começa a estudar, né, ela leva isso com ela. E aí passa a ter essa dificuldade de acreditar, né, que ela é uma pessoa desorganizada. E passa a ter essa dificuldade de se organizar, porque ela sempre teve alguém que fez por ela. Né? Então, Mel tinha muitos ganhos de trocar a atividade de organizar por algo muito prazeroso, que era o brincar, né, que era o fazer o que ela queria. E a gente sabe que na vida não é assim, a gente vai precisar fazer coisas que a gente quer, mas vai precisar fazer coisas que a gente não quer. E isso, muitas vezes, é desenvolvido lá atrás, certo? Bom, pessoal, então a minha dica, né, para vocês aí que querem desenvolver, aperfeiçoar ou eliminar comportamentos então, lembrar de definir o que quer ser desenvolvido ou eliminado, preparar o ambiente para isso, fazer isso de forma gradual e ficar sob controle, gente, das suas pequenas evoluções. Então, coloca aí para vocês, né, metas bem pequenas e que são atingíveis e fique mais sob controle do que vocês estão desenvolvendo e não do que os outros estão reforçando ou falando para você que você é ou que você deixa de ser, certo? Então, eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, compartilhem, assinem o canal. Beijão e até terça-feira.